O Rubão, então, nem se fala, cada vez que ele fala é sempre uma aula, né? Concordo basicamente com a mensagem que o Lourenço trouxe da necessidade do otimismo, porque sem otimismo realmente não se faz nada. O pessimismo pelo pessimismo apenas paralisa, apenas imobiliza e cria uma zona de conforto, e cria um colchão. O pessimismo é viciante, né? O pessimista ele se vicia no seu próprio pessimismo e ele sente prazer em ser pessimista. E ele alimenta esse prazer não fazendo nada. Então, as profecias dele acabam se tornando profecias autorrealizáveis, porque Não existe memória boa ou ruim. Existe memória treinada e destreinada. Só isso. Eu vou te provar isso contando a história do jornalista Bob Woodruff, que estava cobrindo a guerra do Iraque. Ele estava com um corpo. O pessimista contribui para isso, né? A inação dele contribui para gerar o cenário que ele finge denunciar, mas que, na verdade, ele apoia, né? Porque isso lhe dá prazer. Então, o pessimismo é um vício que é preciso ser evitado, assim como o otimismo ingênuo também deve ser evitado. Claro, o Lourenço não trouxe nenhum otimismo ingênuo, mas um otimismo baseado na realidade, baseado nas possibilidades que os fatos disponibilizam, né? Também não adianta assim, as coisas vão melhorar, mas como? Não sei. Então, isso não adianta também. O otimismo ele precisa estar ancorado na realidade, nas possibilidades da realidade. A pandemia trouxe uma oportunidade para reverter essa situação? Claro que trouxe, né? A pandemia mostrou a necessidade do Estado protegendo as pessoas, protegendo a economia, preservando os vínculos concretos, os laços materiais, econômicos que sustentam materialmente a vida social. Sim, trouxe, né? Isso quer dizer que a pandemia derrotou o liberalismo, o neoliberalismo? Não, né? Não significa, porque não tem nada inevitável. Tudo depende da construção política. E é essa construção política que precisa ser feita com dois aspectos: com organização política, com organização dos grupos interessados, né? E uma mudança política no sentido realmente nacional, e para isso é preciso mobilizar setores de diferentes grupos, né? Setores dos militares, setores da sociedade, dos empresários, dos sindicatos, enfim, todos aqueles interessados em uma retomada nacional, uma reconstrução nacional do Brasil devem colaborar, devem cooperar. E, além de organização, é preciso também direção, saber para onde se vai. Só se organiza, as pessoas só se organizam quando elas sabem o que elas querem, né? E quando existe um compartilhamento de um objetivo, né? Então, é preciso que elas saibam para onde querem, qual é a visão de Brasil que elas querem, né? Evidentemente que uma visão nacional de Brasil não pode passar por um Brasil privatizado, por um Brasil desmantelado, por um Brasil onde metade da população ou é informal, ou está desempregada, ou está desalentada. Já nem procura mais emprego porque sabe que não adianta, que não tem nada. Um projeto nacional, uma visão nacional de Brasil não cabe onde a expectativa seja de que praticamente todos os brasileiros vivam de renda básica. É preciso querer mais, é preciso saber para onde se quer ir, né? E por isso o papel das ideias é tão importante. As ideias elas não são inferiores à prática, porque não existe prática sem ideias. As pessoas não agem sem valores que as orientem, né? E a batalha das ideias é uma das principais batalhas hoje, né? A oligarquia financeira compra editoras, compra canais de YouTube, compra revistas, compra influenciadores, compra... Não precisa nem mais comprar a grande mídia, porque a grande mídia
já é dela, né? Ou seja, é todo um sistema de fabricação de ideias para legitimar a dominação. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho contra-hegemônico, né? Um trabalho de expor outras ideias, mostrar que um outro Brasil é possível, né? Um Brasil soberano, um Brasil desenvolvido, um Brasil integrado para dentro, um Brasil que viva para dentro, para as suas próprias questões, e não para atender às questões externas, né? Um Brasil que preserve, sim, o seu meio ambiente, mas para atender a sua população, para preservar o seu patrimônio, para garantir os recursos para as gerações seguintes, e não porque o Macron quer, e não porque a Greta quer salvar a infância dela, né? O Brasil precisa, sim, se desenvolver, mas não se desenvolver para participar do mercado internacional. Claro, participar do mercado internacional vai ser uma consequência, mas não é o objetivo primário. O objetivo primário é melhorar a vida das pessoas aqui dentro. O Brasil precisa ter instituições políticas que correspondam aos objetivos da sua sociedade, que correspondam às questões de dentro do país. O Brasil não tem que importar modelos de democracia, modelos de liberdade, porque não existe modelo de democracia e modelo de liberdade. Se outros países conseguiram democracias exemplares, modelos exemplares de liberdade, isso se deve a uma construção histórica específica, um caráter singular do povo, que não é o nosso. Claro, isso não quer dizer que a gente vai se isolar numa bolha e não ver os outros. O mundo está aí para ser estudado. Mas a gente só estuda adequadamente o mundo quando a gente sabe o que a gente precisa aprender. E a gente só sabe o que precisa aprender quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer e o que a gente precisa, né? O Brasil não tem que se organizar para dar satisfação aos outros. O Brasil não tem que se organizar para o New York Times fazer uma matéria elogiando o Brasil, para o Brasil ganhar prêmios no exterior, que se dane o exterior, né? O que vier é a consequência. O Brasil precisa ser soberano, né? Só será respeitado se for soberano, porque o Brasil, com esse monte de riqueza que tem aqui, com recursos que dá para alimentar e sustentar o mundo todo por milhares e milhares de anos, né? O Brasil só será respeitado se for soberano, se tiver a cabeça erguida, né? Se souber olhar no olho dos outros e dizer: vamos negociar isso aqui para ser bom para nós dois, não só para você, mas para mim também. Porque se o Brasil não for soberano, não for altivo, vai continuar sendo pilhado, vai continuar sendo saqueado, porque os outros países não têm o que o Brasil tem, mas precisam do que a gente tem. Então, se a gente não se fizer respeitar, vão montar em cima da gente, vão nos destruir para nos roubar. É preciso que a gente valorize o que a gente tem, valorize. É preciso que nós valorizemos quem nós somos, né? Quem nos tornamos. Que nós valorizemos quem nós somos, né? Quem nos tornamos e quem podemos nos tornar, né? Para que a gente possa ser alguma coisa, né? Ou melhor, para que a gente possa ser nós mesmos. Né? Porque não existe a maior liberdade possível, é a liberdade de ser você próprio, seja como indivíduo, seja como povo. Porque o indivíduo não está pairando abstratamente. O indivíduo faz parte da sociedade, ele só se forma na sociedade. E essa sociedade é nacional, tem um caráter, tem uma especificidade, tem um espírito nacional. É preciso preservar isso para que a gente saiba onde a gente está, para que a gente seja de fato cidadão e não apenas escravo dos outros, né? Porque se a gente não souber quem a gente é, os outros vão dizer o que é que eles querem que a gente seja, ou seja, escravo deles. Então, okay. Oi? Não, que está muito bem, está muito bem. Sim, sim. Então, para concluir a apresentação, o que o Brasil precisa hoje? Precisa construir a sua
soberania. E é preciso que a gente seja otimista, porque o que é que nos falta para a gente ter a nossa soberania? Nós somos um dos maiores países do mundo, nós temos uma das maiores populações absolutas do mundo, né? Nós temos metrópoles em todas as regiões do país, nós temos toda uma memória industrial, tecnológica, nós temos todo um potencial civilizatório, nós temos uma cultura própria. O que é que nos falta para sermos soberanos? Falta vontade, falta autoestima, falta a gente se levantar e falar assim, porra, nós somos brasileiros, né? Nós queremos o Brasil para os brasileiros e não para os outros. Nós queremos que o Brasil seja de fato. A gente tem que a gente tem que chegar e dizer assim, nós somos donos dessa casa aqui, né? Não vamos humilhar ninguém, não vamos massacrar ninguém, mas também não queremos ser humilhados, ser massacrados, queremos ser iguais, né? Queremos estar no mesmo patamar que as demais nações estão. Mas isso a gente não vai conseguir mendigando dos outros. Não são os outros que vão nos dar o reconhecimento. A gente é que precisa nos dar esse reconhecimento. Nós é que precisamos construir a nossa soberania. Não nos falta nada, né? Daí as razões para o otimismo, né? Mas é um otimismo que não pode ser um otimismo abstrato, tem que ser um otimismo ligado a uma prática, a uma transformação, né? Para que esse otimismo se torne verdade, para que esse otimismo seja o fundamento de uma esperança nacional, de uma esperança de um Brasil independente, de um Brasil melhor para todos nós. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa